O governo do Egito autorizou 34 cidadãos brasileiros a saírem da faixa de Gaza. Teoricamente, eles sairiam já nessa sexta-feira, só que houve um pequeno problema e essa saída teve que ser postergada. O Itamaraty anunciou a liberação ontem à tarde, mas a confirmação ocorreu apenas, né, pelo governo egito pela noite. Dentre esses brasileiros estão 24 cidadãos natos, 7 palestinos em processo de imigração e 3 parentes próximos desse último grupo. A gente está falando aí desse grupo, aí são 18 crianças, 10 mulheres e 6 homens. Eles estão aí na 7ª leva de estrangeiros liberados para sair de Gaza. Os 34 a serem repatriados ao Brasil estão em 2 cidades diferentes. 18 na cidade fronteiriça de Rafah e 16 em Khan Yunis. A questão é a seguinte: agora há pouco, o chanceler Mauro Vieira, ele disse que essa saída ela não vai ser tão simples assim. Matheus, coloca aí o Mauro Vieira, por gentileza. Apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle, não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Mas também novamente, e que sairiam hoje de manhã, mas que novamente não saíram, apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle, não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Nós estamos em contatos reiterados com todas as partes e temos certeza, esperamos que esses nomes sejam autorizados a cruzar o mais rápido prazo possível. Os nomes já foram publicados, já foram entregues, fazem parte da lista dos que foram autorizados a cruzar. Estão os brasileiros e nacionais de outros países, mas queria só dizer que até o momento nenhum desses nacionais, de nenhuma nacionalidade, cruzou nos últimos 3 dias. Então, continuamos trabalhando constantemente com as autoridades dos países diretamente envolvidos. O presidente Lula tem sido muito ativo nesses encontros, nesses telefonemas, também já falou com autoridades de todos os países envolvidos, e eu também tenho mantido esse contato constante, e também gostaria de dizer que as informações que recebo e transmito ao presidente vêm também das embaixadas brasileiras em Ramala, em Tel Aviv e no Cairo. Aliás, gostaria de reconhecer o trabalho incessante, a dedicação dos 3 postos e dos funcionários que tem dado todo o apoio aos brasileiros que foram evacuados até o momento e também aos que estão em Gaza, com toda a dificuldade que tem ocorrido. A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura, mas o governo brasileiro tem mantido, e eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas dos países envolvidos, contatos de mais alto nível, sempre examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países que estão na lista. A nossa lista não é das maiores, nós temos 34 em Gaza e há países que têm números muito maiores. A passagem é complexa porque a passagem de Rafah fica aberta durante algumas horas por dia e há um entendimento entre as partes que, em primeiro lugar, passam ambulâncias com feridos. E só depois disso passam, então, os nacionais de outros países. Deixa eu aproveitar e trazer logo para a nossa conversa essa dupla dinâmica, Duda Teixeira e Alexandre Borges. Por favor, coloquem os dois aí na tela. O bom de trabalhar com gente competente é que você não precisa fazer muita coisa, né? Você entrega, você só dá, deixa, e os caras comandam, né? Deixa eu fazer uma mesma pergunta para os dois. Me parece que a diplomacia brasileira foi com muita sede, né, ao pote, porque ontem se anunciou essa
remoção dos brasileiros com muito alarde, né? Então você teve comemoração, Itamaraty inclusive publicou algo no Twitter, e inclusive a gente até falava isso no grupo aqui da firma, eu acho que foi com o nosso grande Rogério Ortega, o nosso Mister Cultura, né, que inclusive tem dica cultural hoje no Papo Antagonista, a gente fazia justamente essa ressalva. Uma coisa é você anunciar, outra coisa é você ter a garantia. E um terceiro elemento é você sair da garantia, de fato, para a prática. O que me parece que não é o caso, me parece que não vai ser tão simples assim quanto como o governo brasileiro imaginava. Duda Teixeira. Bom, não é uma operação simples, e o Mauro Vieira falou assim, né? Nós temos, são só 34 brasileiros, tem muito mais gente ali também querendo sair de Gaza. E se a fronteira está fechada, ninguém passa. Não é que é uma questão ali só com os brasileiros. Eu acho, Wilson, e aí quero saber também o que o Alexandre pensa a respeito. Existe uma questão aí que é do interesse do Brasil, que é tirar esses 34 brasileiros que estão lá da faixa de Gaza. Os outros voos que vieram antes tiraram brasileiros de Israel ou da Cisjordânia. Esse grupo é que está realmente mais correndo perigo. E eu acho que aí tem uma postura do Itamaraty que não só essa coisa de ficar anunciando, vai ser agora, vai ser amanhã, vai ser quarta, mas eu acho que teve um erro do Palácio do Planalto também de politizar demais uma situação, sendo que a gente tem esse interesse de tirar essas 34 pessoas de lá, né? Então, o que a gente viu hoje de manhã é o Mauro Vieira, que é o chanceler de ofício, né? Ele é o chanceler porque é o que está escrito ali no cargo dele, dando agora essas informações. Mas ontem o chanceler de fato do Brasil, que é quem tem poder mesmo, o Celso Amorim, estava lá falando, foi uma nota, aliás, do Alexandre Borges, reproduzindo toda a narrativa do grupo terrorista Hamas, dizendo ali, olha, que tem um genocídio das crianças na faixa de Gaza. Então, eu acho que tem um erro aí do Palácio do Planalto, do Itamaraty, de politizar demais isso daí, sendo que a gente devia estar o mais quietinho possível para conseguir esse objetivo, que é essa libertação de 34 brasileiros. O que você acha, Alexandre? Duda, concordo com você, Wilson, Duda e todos aí que estão com a gente. Na verdade, o que mais chateia dessa história toda é a afanitária com essas vidas. Né? Você vê que você tem os dois grandes polos da política brasileira hoje, o lulismo e o bolsonarismo, disputando quem vai faturar, quem teve com os diplomatas, quem ajudou, quem não ajudou. E dane-se se isso vai atrasar a saída dessas pessoas, dane-se qualquer outra coisa, que isso vai criar confusão, porque a gente tem que botar na cabeça o seguinte: primeiro, aquela é uma zona de guerra. Então, zona de guerra é uma coisa muito complicada, está explodindo míssil, está entrando tanque. Então, assim, não é fácil. O brasileiro, aqui a gente não consegue organizar fila para o INSS, pitch de que acha que está devagar tirar pessoas de uma zona de guerra. Entendeu? Então, assim, existe um desafio logístico, primeiro, muito grande, tá? Onde os recursos das forças de defesa de Israel estão alocados para a prioridade, que é pegar o Hamas, que é invadir a área norte de Gaza, que é uma região muito densa, difícil de entrar, tem uma incursão ali que exige o melhor do melhor das forças de defesa de Israel. Então é onde as energias estão concentradas. É claro que existe, principalmente por pressão externa, por pressão dos Estados Unidos, a gente tem nada a ver com isso. Os Estados Unidos têm um papel ali na coisa das pausas, na abertura desses corredores, enfim, e aí, claro, o Israel está fazendo essas concessões, mas primeiro eles têm essa energia, esse foco na guerra. Esse é um ponto. Outro ponto importante quando a gente fala da saída dos brasileiros, saídas, vamos dizer assim, a saída da zona de guerra e a volta para o Brasil, e a volta para casa. São duas coisas diferentes.
Então, uma coisa é tirar as pessoas de Gaza, onde está tendo guerra, onde está passando tanque, onde está explodindo míssil, né, para que essas pessoas não corram o risco de morrer numa explosão. Aconteceu. Essas 34 pessoas da lista, todas, foram tiradas da zona de guerra. Elas estão no Egito. No Egito não tem guerra, né? O Egito é próximo, mas o Egito não é a guerra. A guerra é em Gaza, é em Israel. Bom, então agora o que se discute é como que você faz a triagem dessas pessoas, porque o Brasil tem células para sul, o Brasil tem aí uma sede do Irã, que você mesmo já tinha falado ontem, falou hoje de novo, aqui em São Paulo, no Morumbi. Então, assim, você tem o Brasil é um país que tem uma diplomacia somente de uma muito hostil a Israel. Então, assim, Israel também tem direito de ter preocupações de entender quem são essas pessoas que eles estão deixando sair. Eles estão deixando sair algum terrorista? Eles estão deixando sair alguma pessoa de interesse? Eles estão deixando sair alguém que possa comprometer a Israel? Israel tem direito de escanear o nome das pessoas, levantar, vamos dizer, a capivara de cada um, tentar entender o que é cada uma daquelas pessoas, para poder aí liberar, para ir embora e eventualmente voltar para o Brasil. Mas essas pessoas foram tiradas da zona de guerra, até segundo a informação em contrário, essas pessoas hoje estão completamente fora de qualquer risco de segurança. Elas estão aguardando o direito de viajar, mas elas pegaram um ônibus, até eu vi as imagens, muito confortável, melhor do que 95% dos ônibus de transporte público aqui do Brasil. Foram tiradas daquela região, levadas para o Egito e agora estão nesse processo aí, onde, infelizmente, a nossa diplomacia não está ajudando. Ela tem uma postura muito ideológica, muito bem lembrada aí pelo Duda, as posturas do Celso Amorim, terríveis, simpático ao Hamas, alguém fez prefácio de livro do Hamas, elogiando o Hamas, enfim. Então a gente tem esse problema, e por outro lado, criando ruído, criando barulho, você tem o próprio Jair Bolsonaro e os bolsonaristas tentando criar uma narrativa ridícula, delirante, que o Bolsonaro é que está liberando essas pessoas, quando nem da guerra da Ucrânia, quando ele era presidente, ele se mostrou interessado nisso. Quem lembra, quando começou a guerra da Ucrânia, ele, alguns dias antes, ele pegou um avião, ele foi para Moscou, abraçou o Putin, disse que o Brasil era solidário à Rússia, fez todo tipo de ali para o Vladimir Putin. Quando voltou, ele deu declaração, e aquela figura de triste memória, o Gilson Sanfoneiro, foi nosso ministro do turismo, deu declaração dizendo que, coincidência ou não, depois que o Bolsonaro esteve lá, a guerra não tinha começado, e a guerra começou horas depois. Né? É uma situação que também é óbvio que o bolsonarismo não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro tem boas relações com o governo Netanyahu, tem boas relações com alguns membros da diplomacia israelense. O Bolsonaro, inclusive, encontrou com um ex-embaixador, não vou lembrar do nome dele, começa com Y, Yossin, bom, enfim, que era um cara até muito próximo ao Felipe Martins, amigo dele. Quando o Felipe Martins sofreu ali aquela denúncia do gesto racista, ele foi a público defender. Então eles têm relações pessoais de amizade, mas isso não tem nada a ver com libertação de reféns que está sendo feito pelos canais diplomáticos normais e com a participação do lado de lá do governo do Catar, que está ajudando, e o governo americano aqui pelo lado, vamos dizer, das democracias ocidentais. Matheus, coloca por gentileza as imagens aí dos brasileiros. Acho que nós temos essas imagens, Matheus. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar para a gente ilustrar e continuar essa conversa. Porque essa conversa vai ser boa nessa tarde de sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. Um videozinho, exato. Coloca aí por gentileza, Matheus, para a gente acompanhar. Gente, recolhemos todo mundo, já estamos do ônibus. A gente estava no grupo do Khan Yunis e a gente está indo agora para fronteira do Rafah. Espero que a gente consiga viajar hoje. Chance muito grande.
talvez ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso. E a gente já está indo agora na fronteira. Até esse momento, vai fazer meio-dia. Até esse momento a fronteira está fechada. Os ambulâncias nem chegaram ainda para trazer o ferido. Sem entrar o ferido, ninguém pode viajar. Tem que entrar os feridos primeiro, chegar do norte da faixa do Gaza, tem que pegar a utilização do Israel, ser revistado. Depois que tudo isso, a fronteira vai ser aberta. Ô, Mateuzinho, traz de novo aqui para a tela, por gentileza, o Alexandre e o Duda. Agora eu vou inverter aqui a mesma pergunta, né? Uma pergunta parecida, mas eu já fiz essa pergunta para o Duda em outra situação, já fiz essa pergunta para o Alexandre em outra situação. Eu vou reforçar essa mesma pergunta com esse episódio que nós estamos acompanhando ao longo dessa sexta-feira. Me parece que a diplomacia brasileira fracassou mais uma vez, Alexandre. Ou estou errado? Ela não fracassou, mas ela atrapalhou. Ela não foi uma força positiva, né? Ela, mesmo numa situação de guerra, de conflito, ela foi incapaz de se mostrar pelo menos solidária à vida daquelas pessoas e segurar um pouco os seus aloprados ideológicos, os seus radicais, muito bem simbolizados por Celso Amorim, que já foi nosso chanceler, hoje é um assessor especial do Lula, como já foi o Marco Aurélio Garcia, finado, o Top. Enfim, onde ele, que eu acabei de falar, ele prefaciou um livro do Hamas, ele é uma pessoa muito próxima, fez diversos encontros, diz que o Hamas é uma força pela paz. Enfim, eles não classificam, o governo brasileiro não classifica o Hamas, nem o Hezbollah como terroristas, né? Botam a culpa na ONU, porque a ONU, né, você tem ali de veto, ali, enfim, tem motivos para a ONU fazer isso, maus motivos, mas tem, e o Brasil espertamente pega carona, né, nesse erro, né, da ONU, e também não classifica. Então a gente, infelizmente, por ideologia, por radicalismo, para poder apelar para as redes sociais ali, para sua ala de assessores e de palpiteiros, a vida dessas pessoas foram colocadas em risco. Agora, também, só para concluir, eu acho importante a gente ver, por exemplo, a partir dessas imagens que foram mostradas, que essas pessoas precisam mesmo, o Israel tem que saber quem são, entendeu? Então, o que apareceu no vídeo ali falando, por exemplo, quem é ele? Né? Quer dizer, ele tem ligações com o Hamas? Não tem? Como é que é? Não estou dizendo que tem, não, pelo amor de Deus. Estou falando que Israel tem direito de investigar, entendeu? Então ele falou, a gente tem que ser como é que se diz? Revistado. Cara, você vai entrar num show ser revistado, né? Você está numa ação policial, você é revistado. Você sair de uma zona de guerra, você não vai ser revistado? Né? Quer dizer, então, assim, essas pessoas estão muito, sabe, delicadas, o queixo muito fino, a partir de uma situação onde o governo que eles elegeram lá em 2000, tem um mês, matou 1.400 pessoas, o maior ataque terrorista da história de Israel, a maior morte de judeus num dia desde o Holocausto, entendeu? Onde crianças grávidas, idosos foram presos, 240 reféns. A gente, desculpa ser repetitivo, a gente tem que repetir isso, porque às vezes as pessoas parecem que esquecem. Era do TikTok, onde tudo na memória das pessoas dura 5 segundos. Daqui a 10 segundos as pessoas já esqueceram, discutindo o próximo vídeo de gato caindo no telhado. Então, assim, existe uma situação humanitária. Israel está buscando ocupar Gaza. Ela desocupou em 2007 unilateralmente. Ela tirou a força que estava na região para poder entregar, falar, toma aí, palestinos, tomem Gaza, faça o que vocês quiserem, deu emprego, deu energia elétrica, deu dinheiro, deu já. E o que eles ganharam foi aquela barbárie em nome. Duda. Tá.
Bom, Wilson, o que que eu penso aí? Eu acho que em algum momento, talvez amanhã, talvez semana que vem, essas pessoas vão conseguir sair, ali da faixa de Gaza. Elas estão numa região que é Khan Yunis ou Rafah, que são 2 cidades ao sul, então não é a área mais perigosa. Para sair dali, eles vão precisar de 2 autorizações, a primeira é do Hamas, eu acho que essa eles já têm, a segunda é do governo egípcio, e aí, como o Alexandre colocou, os israelenses, os militares israelenses estão olhando essa lista e fazendo a checagem de quem são essas pessoas. Mas uma hora que isso estiver liberado, a fronteira, a passagem estiver liberada, aberta, essas pessoas vão sair dali. E aí eu pergunto, bom, aí vai ser uma vitória, né, da diplomacia brasileira? Eu acho que não, né. Eu acho que a diplomacia brasileira errou, nesse período todo, em politizar demais a situação. Acho que essa situação de ter um embaixador de ofício, um chanceler de ofício e um chanceler de fato, que fala absurdos, assim como o Lula fala absurdos, que cria tensões desnecessárias, né, sendo que a gente tem um interesse claro, que é tirar esses 34 brasileiros de lá. Eu acho que a hora que essa libertação acontecer, eu acho que o resultado ainda assim vai ser negativo, porque eu acho que todo o processo até lá foi muito equivocado.